Fala galera, beleza? Vamos lá? Vamos dar continuidade à parte sobre equilíbrio? Agora a parte sobre o equilíbrio iônico da água. Eu coloquei para vocês no finalzinho da parte teórica o equilíbrio da água. Agora vamos direto àquilo que realmente nos interessa. A acidez e a basicidade. Extremamente comum e importante cair na prova do Enem. Beleza? Então acompanhe comigo algumas características dessa expressão sobre o Enem. Então, tudo é equilíbrio. Agora, a gente vai trabalhar com a escala de pH, certo? Porque a gente vai trabalhar a acidez de uma solução pela escala de pH. E essa escala de pH é em termos de concentração de íons H+, certo? Então, as expressões que nós temos que evidenciar, porque vem lá da constante da água. Kw é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E essa constante Kw, a uma temperatura de 25 graus Celsius, ela tem um valor 10 na menos 14. Por que 10 na menos 14? Porque a concentração de H+, quando ela for igual à concentração de OH-, isso tem que ser igual a 10 na menos 7. O que? Sempre mol por litro. Sempre a concentração tem que ser em mol por litro. Tudo bem? Tranquilo? Agora, se você multiplicar 10 na menos 7 vezes 10 na menos 7, isso vai ter que fechar sempre 10 na menos 14. E olha aqui, ó, a concentração de H+, ou H3O+, tanto faz. Só que a escala de pH é menos o logaritmo decimal da concentração em mol por litro. A gente chama de pH, mas tem que ser a concentração. Que concentração é essa? Mol por litro. Tranquilo? Então, a maneira de você guardar aí o cálculo de pH é menos log da concentração de H+. Ou, pode ser assim, pH vai ser menos log da concentração de H3O+. Tanto faz. E aí, como é que você calcula o pH daquela solução que estava especificada antes para vocês ali, ó? De 1,2 vezes 10 a menos 4. Então, nós vamos ter que aplicar a parte logarítmica, ok? Então, olha só, se você aplicar o log, né, você teria que ter o quê? O log de 2, certo? Quanto que é o log de 1,2? É 0,08. O log vamos colocar assim, ó, log de 1,2 é 0,08. Tranquilo? Agora, como é que você aplica o pH dessa concentração? Daí a matemática, ó. pH vai ser menos log de 1,2 vezes 10 na menos 4. Aplicando a propriedade logarítmica, eu tenho uma multiplicação. Então, você vai fazer uma soma. Então, pH vai ser menos. Vamos desmembrar isso. Vai ficar log de 1,2 mais o log de 10 na menos 4. Tudo bem? pH vai ser menos. Quanto que é log de 1,2? 0,08. Passa o menos 4 para frente. Menos com mais fica menos 4 log de 10. Certo? Log de 10 é 1. 1 vezes 4, 4. Então, teu pH vai ficar menos 3,92. E menos com menos fica mais. Então, teu pH vai ser o quê? 3,92. Como está ali em cima especificado. Tudo bem? Então, só a maneira de você calcular a matemática. Mas, pessoal, meus queridos, na prova do Enem, isso não é cobrado dessa forma aí, com o número na frente. Vestibulares cobram, Enem não. E quem cobre sempre potência de 10. 10 menos 4, se não tivesse aquele 1,2, quanto que é menos log de 10 menos 4? 4, automático, meu querido. A própria potência de 10 será o teu pH. 10 menos 5, 5. 10 menos 8, 8. E assim vai. Entenderam? Beleza? Agora eu vou especificar para vocês cada um dos 3 tipos de soluções. Porque a solução pode ser neutra, ela pode ser ácida e ela pode ser básica. Vem comigo aqui então, ó. Vamos estipular algumas, né, denominações. Que nem aqui, ó. Água neutra. O que é uma água especificada neutra? É quando a concentração de H+ for o quê?
igual à concentração de OH-. Como eu já coloquei na tela anterior, essa concentração tem que ser quanto? 10 menos 7. Agora, aplica o log 10 menos 7, 7. Joia, né? Agora, o pH de uma solução, certo? Que você calcula o pH, mas você pode calcular o quê? O pOH. pH eu já coloquei para vocês, é menos log da concentração de H+. E como é que se calcula pOH? É menos log da concentração de OH-. Então, se teu pH está aumentando, o teu pOH deverá estar o quê? Diminuindo. Porque se aumenta a concentração de H+, diminui-se a concentração de OH- e vice-versa. Agora, ó, como você vai calcular o pH que você calculou anteriormente, ó, quanto que era a concentração de OH-? Então, teu pOH é menos log de 10 na menos 7, que vai dar quanto? 7. Certo? Mas lembra que eu passei para vocês que 10 na menos 7 vezes 10 na menos 7 tem que ser igual a 10 na menos 14? Multiplicação é soma de pH, certo? Então, se aqui eu tenho a concentração de H+, e aqui eu tenho a concentração de OH-, isto aqui é pH. Multiplicação, soma. O pOH tem que ser igual a quanto? 7 mais 7 tem que fechar o 14. Então, a soma de pH mais pOH sempre tem que fechar 14, desde que a temperatura seja mantida constante. Certo? Então, o meio neutro é quando o pH for igual a quanto? 7. Só que em soluções ácidas, aqui que eu queria chegar, ó, a concentração de H+ tem que ser maior do que 10 menos 7. Consequentemente, a concentração de OH- tem que ser menor do que 10 na menos 7. Quanto que é maior do que 10 menos 7? 10 na menos 6, por exemplo. Quanto que é menor do que 10 menos 7? 10 na menos 9. É isso? Não, 10 na menos 8. Por quê? Porque a multiplicação entre os dois tem que fechar 10 na menos 14. E 10 na menos 6 vezes 10 na menos 8, 10 na menos 14. Matemática. Tudo tem que fechar 10 na menos 14. Agora, ó, vamos tirar o pH? pH vai ser o quê? Menos log de 10 na menos 6. Quanto que dá isso? 6. E 6 não é menor que 7? É. Então, menor do que 7, ele vai ter pH ácido. Agora, ó, DOH-, pOH vai ser menos log de 10 menos 8. Quanto que vai dar isso? 8. E 8 mais 6, isso aqui vai dar quanto? 14, que é a escala. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Se a escala é pH básica, ou pH a solução é básica, a concentração de H+ tem que ser menor do que 10 menos 7. Consequentemente, a concentração de OH- tem que ser maior do que 10 menos 7. Certo? Quanto que é maior do que 10 menos 7? 10 na menos quanto? Isso, 10 menos 6. E a concentração é 10 na menos 8. Porque a multiplicação tem que fechar 10 na menos 14. Então, note agora, ó, 10 na menos 8 de H e 10 na menos 6 de OH. Quem é que vocês têm maior quantidade em solução? O OH-. Então, se você tem mais OH- do que H+, a tua solução só pode ser uma solução o quê? Básica. Certo? E aí nós temos a nossa querida escala de pH. pH 7 é o pH o quê? Neutro. Certo? Abaixo de 7, certo? Vamos trabalhar aqui, ó. Abaixo e acima de 7. Abaixo de 7, ele será um pH mais o quê? Mais ácido. E acima de 7, ele vai ter um pH mais o quê? Mais básico. Então, quanto mais próximo de 14, mais básico ele será. Quanto mais próximo de 0, mais ácido ele será. Agora, se o pH aumenta, o pOH o quê? Diminui. Porque a soma sempre tem que fechar quanto? O 14. Aqui também algumas faixas de medidas de pH em relação aos indicadores. Olha a fenolftalina que a gente havia comentado em uma das aulas, ó. Abaixo de uma faixa de viragem, ela é ácida, incolor, e acima
ela é básica, rosa. Tudo bem? Aqui algumas especificações só de acidez. É vamos dizer assim, um critério que geralmente a gente usa, que quando o ácido for forte, todo o meu alfa eu levo, não é verdade, como se fosse 100%, como está aqui, ó. Que nem o HCl, ó. HCl é um ácido forte, então meu alfa é 100%. Então, como a minha concentração de H... Mas, professor, não entendi. Se ele é um ácido forte, eu quero calcular o pH. Por que deu pH 2? Porque pH, para calcular o pH, é menos log da concentração de H+. Isso nunca vai mudar. Só que como o HCl é um ácido forte, ele está 100% se transformado no H+. Então, a mesma concentração que eu tenho de 0,01, eu vou ter que ter 0,01 de H+. Mas nem sempre é isso, porque você vai ter que ter o quê? O alfa. Se o alfa fosse 10%, a concentração de H+ não seria 0,01. Estão entendendo? Então, quando o ácido for forte, você tem que levar em consideração, mais ou menos, que teu alfa é 100%. Agora, se ele deu alfa, você vai ter que fazer as contas. Beleza? Agora, ó, se a concentração de H+ é 10 na menos 2, pH vai ser o quê? Menos log de 10 na menos 2. Quanto que vai dar o meu pH? Vai dar 2, ó, que está aqui. A mesma coisa acontece com uma base, ó. Agora aqui, ó, usando Ka para calcular o pH, certo? Olha só, escreva a equação química balanceada, certo? Escreva a expressão. Então, ó, eu estou chutando que o meu ácido tem uma concentração de 0,1. Início eu tenho 0, início eu tenho 0. Quanto desse ácido vai reagir? Eu não sei, certo? Podia até ter feito de uma outra forma aqui, a tabelinha, ó. Até posso colocar aqui HOAC e do outro lado você tem H+, mais o quê? OAC menos. Então, 0,1, aqui 0 e aqui 0. Quanto que vai reagir? Eu não sei. Eu não sei, eu não sei, porque a proporção é de 1 para 1 para 1. Então, aqui tem que ser 0,1 menos sim, x, x e x. Certo? Agora, olha a evidência aqui. A constante que ele me deu, isso aqui é só um exemplo resolvido, tá, galera? Não tem nenhum enunciado nem nada. Olha no equilíbrio, ó, 0, 1 menos x, x e x. Só que ele me deu a constante desse ácido, que é de quanto? 10 na menos 5. O que é uma constante 10 menos 5? É uma constante muito pequenininha, que vai ser x vezes x, né? Porque a constante é produto sobre reagente. Então, vai ser a concentração de x vezes a concentração de x, que deu x ao quadrado, dividido pela concentração do ácido, que é o reagente, que é 0,10 menos x. Agora, olha o que o cara fez aqui, ó. Não fui eu, certo? Olha só o que eu vou fazer aqui, cortar o x. Por que eu posso cortar esse x de baixo? Porque a minha constante é pequenininha, certo? Ó, a constante é 10 na menos 5, é igual a x ao quadrado sobre 0,1 menos o x. Para que essa constante seja pequenininha, esse número aqui embaixo tem que ser muito grande. E você lembre que você tem que fazer uma subtração. E dessa subtração tem que resultar num número muito pequeno. Desculpa, um número muito grande. Então, esse x tem que ser muito pequeno. E o que dá um número 0,1 menos um número muito pequeno? O próprio 0,1. Para facilitar as suas contas aí. É aí que eu queria chegar. Então, existe dentro da química uma matemática muito expressiva. Só vai cancelar o x de baixo se tua constante for pequenininha. Abaixo de 10 menos 5. 10 menos 5, né? 10 menos 3, até tudo bem. 10 menos 3, 10 menos 4, 10 menos 5, você corta o x. Acima disso, não. 10 menos 2, 10 menos 1, 1, 10 ao quadrado, 10 na quinta, você tem que manter o teu x de baixo. Aí você vai entrar onde? Em Bhaskara. Aí o bicho vai pegar. Se você não cortasse aquele x ali, você teria que entrar em Bhaskara. Aí você não resolve a questão. Talvez resolve, mas demora quanto tempo? Você tem tanto tempo assim para resolver uma questão? Não tem. Enem não vai cair isso, mas em hipótese alguma.
Nos seus vestibulares aí da sua cidade, do seu estado, pode ser que sim, nós temos que trabalhar com isso também. Bom, como a química ultimamente, eles estão cobrando efetivamente a parte química, nós temos que saber essas deduções matemáticas que vão surgir aí. Tranquilo? Aí ele fez a aplicação, ele tirou a raiz daquele valor, você não precisa saber disso, certo? E calculou o log, que também você não precisa saber, porque ele vai te dar o valor de quanto que vale 1,4 log. Beleza? Eu quero isso aqui, ó. Isso sim, isso vocês precisam saber. Joia? Então, olha só, o que nós temos aqui? Em um laboratório de química, um analista utilizou um indicador universal para determinar o pH de diferentes amostras comerciais. Os resultados estão listados na tabela. Olha aqui. Eu tenho pH, leite integral, 6,5, então ele é levemente ácido, certo? pH 5, cerveja escura. Suco de laranja, ó. Todos esses pHs aqui são pHs o quê? Ácidos. Por quê? Porque o pH está abaixo de 7. E esses dois são pHs o quê? Básicos, porque eles estão acima de 7. Lembrando que esse aqui vai ser mais ácido, porque o pH 3 é menor do que 5 e menor do que 6. E esse 12 é o mais básico. Uma análise rápida superficial. Daí ele fala assim, com base nos dados apresentados, conclui-se que ordem crescente das amostras quanto à concentração de H+. Então, ordem crescente é aquele que tem a menor concentração de H+, para aquele que tem a maior concentração de H+. Tudo bem? Voltando aqui, ó. Aí já tem a grande sacada aqui. Se ele é mais ácido, ele vai ter a maior concentração de H+. Então, o 3 tem que ser o último. O 3 tem que ser o último. Já elimina. Certo? Então, o primeiro tem que ser quem? Tem que ser o 4. Ó. Por quê? Porque se ele é mais básico, é porque ele tem a maior concentração de OH-. Consequentemente, se ele tem a maior concentração de OH-, ele tem que ter a menor concentração de H+. Tudo bem? Depois, então, é ele. Depois tem que ser quem? O 4. Porque o 4 também é básico. Então, se é básico, ele tem uma alta concentração de OH-, portanto, uma baixa concentração de H+. Então, tem que ser o 5, não 4, 5, ó, certo? Então, qual que é a nossa resposta? Já elimina a letra D. Tranquilo? Bem sossegado, bem favorável. Aqui. Aí que a questão é difícil. Essa eu já fiz questão para a gente praticamente encerrar, de tanto que ela vai demorar. Um técnico químico dissolveu 37 miligramas de hidróxido de cálcio, hidróxido OH-. Cálcio, o Ca. Qual que é a carga do cálcio? Mais 2. Então, hidróxido de cálcio, CaOH2. Alfa 100% em água a 25 graus Celsius para obter 250 ml volume de uma solução dessa base. Dessa forma, para a solução, ele obteve um pH. Para calcular o pH, a concentração tem que ser em mol por litro. Mas olha a sacada, meus queridos, minhas queridas, eu tô com uma base. Elimina. Porque 2 e 4... e 3 e 4 são pHs ácidos e eu quero um pH de uma base. Então, o pH de uma base só pode ser acima de quem? De 7. Agora, a sacanagem é que todas estão ali próximas, então você vai ter que realmente calcular. Mas, primeiramente, eu preciso calcular a concentração em o quê? Em mol por litro. Então, primeiro, vamos lá, ó. 37 miligramas. Eu vou transformar essas miligramas em mol. Vamos lá? 1 mol de CaOH2, CaOH2 corresponde a quanto? As massas estão aqui embaixo, ó. O oxigênio vale 16, mais 1 dá 17. 17 vezes 2 dá 34. 34 mais 40 vai dar 74 gramas. Como eu tenho 37 vezes 10 na menos 3 gramas, quantos mols isso realmente você vai ter? X. Se você fazer a divisão aqui, a multiplicação, você vai encontrar 0,5
vezes 10 na menos 3, o quê? Mol. Eu não quero mol, eu quero mol por litro. Então, eu tenho que dividir pelo volume, que é 0,25 litros. É 1/4. Então, eu multiplico por 4 em cima. Então, 4 vezes 0,5 vai dar 2 vezes 10 na menos 3, o quê? Mol por litro de CaOH2. CaOH2. Tranquilo? Beleza, ótimo, legal. Só que o que nós precisamos analisar é que quando você dissocia a base CaOH2, ela vai liberar o Ca2+, mais o quê? 2OH-. Certo? Então, você está liberando a hidroxila. Então, primeiramente, você vai ter que calcular quem? O pOH. Só que eu tenho a concentração da base e eu quero a concentração de hidroxila. O meu alfa é 100%. Então, a minha proporção estequiométrica é de 1 mol para 2 mols. Como eu tenho 2 vezes 10 na menos 3 mol por litro da base, quanto que eu vou ter da hidroxila? Y. 4 vezes 10 na menos 3, o quê? Mol por litro. DOH-. E o que eu faço com essa quantidade de hidroxila? Eu calculo o pOH, menos log de 4 vezes 10 na menos 3. Aplicando as propriedades de log, vai ficar menos log de 4 mais log de 10 na menos 3. Tranquilo? Então, teu pOH vai ficar menos. Quanto que é log de 4 que ele me deu? 0,6. Passa o menos para frente, menos 3 log de 10 na base 10. Desculpa, log de 10 na base 10 é 1 vezes 3, 3. Então, teu pOH vai ser igual a quanto? 2,4. Só que pH é 14 menos 2,4. Então, teu pH só pode ser o quê? 11,6. Então, resposta, letra D. Questão difícil? Dificílima. Vai cair uma estruturação assim no seu Enem? Duvido. Mas a interpretação de pH, ela sempre tem que ser muito bem-vinda. Perceberam? Eu tenho uma base, então não posso calcular o pH. Eu tenho que calcular primeiro quem? O pOH, para depois calcular o pH. A soma de pH mais pOH tem que ser igual a 14. Como eu quero o pH, eu subtraio 14 do pOH que você acabou de calcular. Tranquilo? Outra questãozinha aí diz o seguinte: uma empresa de água mineral escreve no rótulo de sua garrafa de 500 ml que a água apresenta um pH 7,3. Então, ela é levemente básica. Levemente. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta. Por que ele está me dando 10 elevado a menos 7,3? Porque isso aqui vai me dar o quê? A concentração de H+, porque é o pH. pH é a concentração de H+, que é 5 vezes 10 na menos 8. Opa, mas essa concentração tem que ser em que unidade? Mol por litro. E 10 elevado a menos 6,7. Isso aqui é a concentração de OH-, que vai ser igual a quanto? Também em mol por litro. Número de Avogadro 6,022 vezes 10, 23. Letra A. Essa água mineral é considerada uma água ácida. Não, é considerada uma água básica. Então, elimina. A água mineral contém íons H+, e íons OH-. Sim, você tem H+, e tem OH-, só que o OH+ está em maior ou menor quantidade? Menor. O OH- está em maior, por isso que ela tem um caráter básico. Então, letra B. Agora, olha que pilantragem é essa letra C. A informação do rótulo indica que existem 3,011 vezes 10 na 16 íons H+. Querem ver a sacanagem? Cadê H+? Está aqui, ó. 1 mol de uma substância sempre vai ter 6,022 vezes 10 na 23 íons H+. Certo? Como nesta água eu tenho 5 vezes 10 na menos 8
você vai ter quantos x? Se você calcular esse x, vai dar 3,011 vezes 10 na 16 íons H+. Então, professor, você errou. 500 ml. Essa concentração de 5 vezes 10 na menos 8 é mol por litro. Então, como eu estou usando isto, essa quantidade de íons aqui, ó, de 3,011 vezes 10 na 16 H+, está para 1 litro. Como a água tem 0,5 litros, quantos mols você realmente, íons H+, você vai ter a metade disso. Portanto, esse item C, falso. Olha o próximo, ó. Existem 2 vezes 10 na menos 10 mols de OH-. Opa, tá aqui, ó. 2 vezes 10 na menos 7 mols de OH-. Tem 2 vezes 10 na menos 7 mol em quanto? Em 1 litro. Só que essa água é 0,5 litros. Então, quantos mols de OH- você vai ter lá dentro? 1 vezes 10 na menos 7 mol de OH-. Então, letra D, elimina. E a concentração de íons H+, certo? Hidrogênio, usada para cálculo de pH, sempre tem que ser expressa em gramas por litro de água. Não, tem que ser em mol por litro de água, ou litro de solução. Então, a nossa resposta é realmente a letra B de bola. Beleza? Então, essa história do pH, ela tem que ser muito bem trabalhada. Anota ali do lado se o pH é ácido, se o pH é mais ácido. Se ele é mais ácido, ele vai ter que ter uma alta concentração de H+, e uma baixa concentração de OH-. É sempre nessa logística que você tem que trabalhar. Se o pH é básico, o que é um pH mais básico? Mais próximo de 14. Mais próximo de 14 vai ter uma alta concentração de OH-. Portanto, uma baixa concentração de H+. Ponto. É análise de acidez. E essa análise de acidez é muito cobrada com as questões ambientais, né? A parte sobre chuva ácida, o pH do solo, porque a chuva, até já comentei, ela tem um pH 5,6 ácido. Nós, homens, estamos baixando um pouco, 5,4. 5,4 é menor, então eu estou tornando ela mais ácida, mais H+, eu estou jogando no solo. E como é que eu faço para corrigir esse pH do solo? Uma substância com caráter básico, que nós vamos ver na sequência, aula extremamente também, assim, cutucada para a prova do Enem. Beleza? Não sai daí.